Estou aqui com a famosíssima Deise Siocari. Deise, Prazer. obrigado pela tua gentileza, pelo teu sempre carinho com os meus pedidos e estar aqui comigo. É um prazer conversar contigo. Imagina, o prazer é todo meu, Jorge. Deise, a gente já está numa jornada juntos aqui há algum tempo, né? Quando a gente construiu a PQ7, tem mais de 12 meses, você entrou na hora -3, tem hora zero e você entrou na -3. E aí sempre com um carinho muito grande, que é quando eu te contei o projeto, você falou, estou dentro. Nem saquei muito bem qual que é, mas eu estou dentro, vamos juntos, né? E a gente está juntos desde esse momento. E eu estou sempre aprendendo muito com você sobre política, né? Mas antes de eu te perguntar sobre ação política, fala um pouco da tua estrutura de conhecimento, enfim, de quem é a Deise. Conta para as pessoas que estão nos ouvindo, por favor. Tá bom. Bom, é um prazer estar falando com vocês aqui, ainda mais sobre esse tema que eu sou apaixonada. Desde a faculdade de jornalismo, assim, eu sempre acabei me envolvendo com os temas de política. É muito louco isso, assim, porque eu achava que eu não ia trabalhar nisso, eu achava que eu ia ser fotógrafa, mas eu fui indo para esse lado e nunca saí dele, né? Aí eu me formei, fui trabalhar com política, com assessoria de imprensa. Logo em seguida, eu fui para algumas redações no Rio Grande do Sul e eu sempre acabava cobrindo política. Às vezes eu tentava fugir um pouco para a área de saúde, de educação, porque eu tinha, como uma boa parte dos brasileiros, eu tinha uma ideia de que a política não era uma coisa legal. Então, eu não queria trabalhar com aquilo, né? Aí, eu trabalhei em alguns jornais e fui chamada para fazer uma campanha para o governo do estado. Eu era muito nova ainda, tinha 26 anos. E a gente ganhou, e aí alguns dos políticos que estavam nessa campanha, trabalhando para esse candidato a governador, me chamaram para ir para Brasília. E aí eu fiquei 10 anos em Brasília, entre idas e vindas, eu fiz algumas campanhas, né, idas e vindas que eu falo porque eu saía de Brasília para ir para outros estados fazer campanha, né. E acabei, assim, fazendo todo tipo de campanha, né, para vereador, para prefeito, para deputado, governador e presidente, né, trabalhei numa campanha para presidente, que foi uma das coisas mais loucas que eu fiz. Aí, o relacionamento com a imprensa começou a se intensificar, principalmente depois que eu trabalhei numa campanha para presidente, e aí eu senti a necessidade de estudar, porque eu achava que algumas coisas estavam me escapando. E aí eu fiz um processo seletivo para mestrado, eu morava em Brasília, fiz o processo em São Paulo, passei na Casper Libero, fiz meu mestrado lá, mas a ideia era voltar para Brasília e seguir trabalhando, mas aí eu me apaixonei, fiz o doutorado, aí sim, depois do doutorado em ciência política, eu voltei a trabalhar com política, e aí eu quis estudar um pouco mais, terminar o pós-doutorado, mais por uma questão de fechamento de pesquisa, assim, porque eu estudei no mestrado em imagem e política, no doutorado eu estudei discurso e política, e aí no pós-doutorado eu senti a necessidade de juntar os dois, aí meu pós-doutorado foi discurso e política, discurso e imagem, que daí para mim foi um fechamento, assim, nossa, agora eu concluí a minha pesquisa, eu concluí tudo que eu queria estudar dentro da academia, né? E aí foi isso. Aí depois eu acabei trabalhando numa campanha para um vereador de São Paulo contigo, que foi quando eu te conheci, e aí a gente entrou na Porquê 7. E aí a Porquê 7 é um negócio muito estranho, assim, porque eu estudei a vida inteira, então eu sempre acho assim, não, eu já estudei tudo que tinha para estudar. E quando eu entrei na Porquê 7, assim, de novo, é um outro mundo se abrindo que eu não conhecia, né? Então, eu estava falando para ti agora de alguns livros que tu me deu, é um outro cenário, é muito louco porque a gente estuda tanto, mas sempre tem mais coisa para aprender, né? Mas eu sou assim, o Aristóteles tem um estudo dele que é sobre o animal político, né? Eu costumo dizer que eu sou um animal político, assim, porque tudo que eu faço acaba envolvendo a política. Então, estudei, trabalhei nessa área, e mesmo dentro da Porquê 7, acabo lidando com isso, né? Que no fim é quem eu sou, né? É um animal político mesmo, assim. Sou eu. Você lidera o nosso squad aqui da política e a gente está se preparando para 2022. Conta um pouco quais são as tuas expectativas para as eleições de 2022. Eu acredito que ela vai repetir um pouco as eleições de 2018 pela questão do amigo e inimigo, né? A gente está, de novo, com esse embate muito forte que foi em 2018. A gente vai ter dois personagens políticos muito importantes, que são Lula e Bolsonaro. São os dois mitos da política brasileira, foram os dois personagens políticos que receberam a alcunha de mito depois do processo de abertura democrática, então isso é muito forte,
Por mais que a gente tivesse outros políticos como a Dilma, o próprio Fernando Henrique, nenhum deles teve a força simbólica que o Lula e o Bolsonaro têm, né? Então a gente vai ver esse embate em 2022 e deve ser um embate, de novo, de uma esquerda e de uma direita muito forte. E aí a gente tem um terceiro elemento, que é o ex-juiz Sérgio Moro, que ele vem como uma terceira via, ele vai ter que fazer um discurso para se consolidar como uma terceira via, mas ele vem justamente como uma oposição aos dois principais personagens. Eu sempre costumo dizer assim, falta um ano para a eleição, tem muita coisa para a gente ver ainda, mas há um ano da eleição, a gente como cientista político, imaginava que o grande personagem de terceira via seria ou Ciro Gomes ou Mandetta. Mandetta deve desistir porque a popularidade dele estava na época da Covid-19, da pandemia, quando ele era o ministro, e agora ele perdeu a força dele. O Moro tem mostrado que tem vindo com muito mais força. Então, faltando um ano para as eleições, a gente vai ver, hoje, analisando assim, a gente vai ver uma política muito polarizada, de personagens. Eu acho que falta para a esquerda, o Bolsonaro sai com vantagem porque ele entende as redes sociais como ninguém, a esquerda ainda não soube entender, então esse é um ponto de desvantagem do Lula ou de quem vier pela esquerda, eles ainda não entenderam o WhatsApp, não entenderam o Telegram, e o Sérgio Moro, que vem já com uma força política, ele vai ter que se modernizar, ele vai ter que ter uma bela de uma modernização na imagem dele. O Ciro Gomes está com o João Santana, que é um mago da política brasileira, mas até agora não tem conseguido tirar esse ranço que o Ciro tem, esse temperamento intempestivo dele, né? Mas o que a gente pode esperar para 2022 é, de novo, assim, é uma guerra política. 2022 vem com muita força nesse sentido, é a questão do amigo e inimigo muito fortes. E os outros candidatos, eu acho que estão muito mais próximos aqui dos nossos serviços, né? De construir com eles a sua vitrine digital, a sua máquina de votos. Qual é a tua sugestão para futuros candidatos que estão nos ouvindo, ou até políticos que querem se reeleger? Qual é a tua sugestão? Qual o caminho que eles devem tomar a partir de agora, faltando um ano, para olhar para o momento da votação? O que eles devem fazer? A primeira coisa é deixar de lado esses clichês que foram utilizados em 2018 e que já ficaram cansativos. Por exemplo, eu não sou mais a velha política, né? Todo mundo tem um lastro na política, a menos que tu seja um outsider total, mas normalmente as pessoas que entram para a política, elas já têm um histórico partidário. E a partir daí isso é a política como ela é, né? Não fazer promessas impossíveis de serem cumpridas, né? O Maquiavel fala muito isso, assim, a política ela não é como tu gostaria que fosse, ela é o que ela é. Então, dentro da realidade, dentro do possível, faça suas promessas. Dentro da tua região, ali, o que é possível fazer aqui? Por exemplo, eu sou de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul que tem 40 mil habitantes. Tem um histórico de desenvolvimento industrial que é o que mantém a cidade. Eu não vou chegar dizendo lá que eu vou colocar um parque de diversões. Isso é impossível, a população sabe que é impossível. Então, fazer sempre promessas dentro da realidade. Essa coisa muito estratosférica que foi usada em 2018, eu vou acabar com a corrupção, eu vou acabar com isso, é uma coisa que remonta aos tempos do Collor, o caçador de Marajás, mas a população está um pouco cansada disso. Então, essas promessas impossíveis, elas devem ser deixadas de lado. E eu acho que o grande mote de 2022 vai ser a questão da vacinação e a economia. Como melhorar a economia local? Tu vai sair para deputado federal ou estadual? Como que tu vai melhorar a economia local? Porque o país inteiro sentiu um grande baque com a pandemia. A gente está com índice de desemprego muito alto, a gasolina está cara, a comida está cara. Então, como ajudar essa população a ter um mínimo de novo para sobreviver? Esse vai ser a grande atenção de 2022. A gente sempre falou muito em educação e saúde, para 2022 é economia, é geração de emprego, geração de renda. Muito bom. E desde caminhando aqui para o final dessa nossa boa prosa, esses meus aprendizados, meus e de todos que estão com a gente, nos ouvindo ou nos vendo, o que você tem lido ultimamente, ou uma série que você esteja vendo ou tenha visto que muito te impactou? Compartilha aqui as tuas fontes de beber conhecimentos, por favor. Eu estou sempre com o livro do Maquiavel embaixo do braço. Eu acho que para entender política ele é fundamental, é a Bíblia da política. Sempre, eu acho que existem interpretações muito erradas de Maquiavel, porque falam que ele era contra a democracia. Na verdade, ele escreveu o livro para defender a República.
Então, assim, é um livro que as pessoas têm que ler. Ele é um que está sempre comigo. Eu indicaria uma série chamada House of Cards, que aquilo ali é a política exatamente do jeito que ela é, do jeito que as coisas acontecem. E para entender um pouco a nossa história hoje, eu indicaria todos os livros que têm sido lançados sobre Bolsonaro. A gente tem pesquisas muito boas aí, a Patrícia Campos Mello, a Rosana Pinheiro Machado, e agora o Fernando Moraes lançou uma biografia do Lula. Ela foi lançada agora em novembro. Ela assim, o Fernando Moraes é um simpatizante do ex-presidente, mas é uma biografia que vale a pena ser lida, por ser quem é o Fernando Moraes e pelo conteúdo muito denso que ele traz. Então, assim, para entender a política atual, seriam esses livros. Os livros que falam dos discursos Cartas ao Presidente, acho que os discursos do Fernando Henrique Cardoso, eles são maravilhosos para entender aquele período que saiu do Collor, do Itamar e foi para o Fernando Henrique Cardoso, que teve uma expansão da política e economia brasileira. Então, Cartas ao Presidente, acho que mas são as cartas do Fernando Henrique. Então, para entender mais ou menos assim, mas quer começar, começa com Maquiavel. Pega Maquiavel e... Muito bom. Deise, muito, muito obrigado pela tua gentileza, pelo carinho de sempre. Estamos aqui ávidos por novos clientes para a PQ7, colocar suas máquinas de voto para funcionar, sua vitrine digital e ter a nossa, como chamamos, a nossa construtoria, esse mix de consultoria com construção desse posicionamento e com um grande propósito. Tanto eu quanto você entendemos que política faz parte da vida, não tem essa... Você me ensinou uma frase muito bela, que é... Se você... fala você que é... Gostar de política, mas vai ser governado por quem gosta. Exatamente. Se você não gostar, você vai ser governado por quem gosta. Então, se liga, olha, e se você tem a busca, como nós, de termos um país melhor para os nossos filhos, a gente tem sim que ter um entendimento e um posicionamento. É isso. Obrigada, foi um prazer. Nossa, esse assunto para mim é maravilhoso e a gente está esperando o pessoal que quiser trabalhar para o ano que vem aqui na PUC7. A gente tem um time muito competente para ajudar a transformar mesmo a política, né? Porque a gente pode transformar sim. Perfeito. E deixa eu deixar aqui uma notícia que você também não sabe. Lá no passado, nas últimas eleições, eu e meu amigo Mauro Palácio fizemos um infoproduto, um curso, enfim, com muitas horas de conteúdo, que chama Fórmula da Campanha Eleitoral. E a gente está deixando isso no ar, não vai fazer grandes esforços, como a gente botou, fazer entrevista, mas está lá, está disponível. Quem quiser conhecer de forma ampla, tanto na gestão, quanto na estrutura de campanha, com branding, com marketing digital, esse produto está disponível principalmente, não só para os candidatos, mas para as equipes de candidato. Então, a Fórmula da Campanha Eleitoral é um produto que entrega um modelo, literalmente, de uma fórmula para você construir. Então, você não sabia, fica sabendo, todos que estão aqui com a gente, está disponível a partir de agora, estamos indo para o ar em dezembro, vai estar disponível agora a partir de janeiro. Beleza. Que ótimo, vai ter conteúdo para a gente olhar. Um beijo grandão, Deise. Obrigado pelo carinho e pelo amor de sempre comigo. Um beijo grande. Fica bem.